8 de novembro de 1987. Estrada secundária da Rota 65, perto de Dayton, Ohio. A chuva caía forte nos vidros do carro. Ethan Miller, com apenas 8 anos, observava as luzes refletidas na pista. Seu pai, Richard, segurava firme o volante do Ford LTD 1980, enquanto sua mãe, Sarah, tentava disfarçar a tensão com um sorriso. De repente, tudo mudou. Um caminhão desgovernado apareceu do nada. O impacto foi brutal. O som de metal se retorcendo ecoou e tudo escureceu. Dias depois, Ethan acordou no Miami Valley Hospital, em Dayton. Os médicos disseram que ele tinha sobrevivido, mas seus pais não tiveram a mesma sorte. Os documentos, certidão, identidade, fotos, foram destruídos no acidente e nunca foram encontrados. Sem família por perto, em 1988, Ethan foi adotado por Thomas e Margaret Williams, de Cincinnati, Ohio. Ele cresceu, estudou engenharia civil na University of Cincinnati, se formou em 2001, casou com Emily Ross, uma professora primária, e tiveram 2 filhos. A vida parecia perfeita, até que, em 12 de março de 2015, após uma semana cansativa em um projeto rodoviário, ele pegou o carro para buscar os filhos na escola. O sono o venceu. E, claro, mais um acidente. Quando abriu os olhos, estava em um hospital em Akron, Ohio. Mas algo estava muito errado. O relógio na parede mostrava horas estranhas e os equipamentos pareciam de outra época. Uma enfermeira lhe entregou um telefone fixo. Ethan discou o número da esposa. Número inexistente, respondeu a telefonista. No dia seguinte, a doutora Helen Carter, de 42 anos e neurologista, entrou em seu quarto. Ethan, revisei seus dados. Você não está em nenhum registro do estado. Não há certidão de nascimento, carteira de motorista, nada. Ethan ficou paralisado. Isso não pode ser verdade. Minha vida inteira está lá fora. Minha esposa, meus filhos. Helen, hesitante, disse: "E se nunca estiveram?" Helen decidiu ajudar Ethan. Em 20 de março de 2015, eles foram à Biblioteca Pública de Akron Summit County. No microfilme de jornais antigos, encontraram uma nota do Dayton Daily News, datada de 19 de novembro de 1987. Menino sobrevive a acidente fatal na Rota 65. Pais mortos. Documentos do veículo desaparecem misteriosamente. Ethan ficou sem ar. Esses documentos eram meus. Quando tentaram buscar registros da cidade onde Ethan cresceu com os pais adotivos, Ravenbrook, não encontraram nada. Nos censos do estado, a cidade foi declarada inexistente desde 1985. Helen murmurou: "Mas como? Eu mesma já estive em Ravenbrook." Enquanto pesquisavam, as páginas dos livros começaram a se inverter sozinhas. Fotografias de cidades vizinhas ficaram borradas. Ethan sentiu uma tontura. O relógio da biblioteca parou, marcando 11h11. Na noite de 23 de março de 2015, 2 homens de terno escuro apareceram no hospital. Eles se identificaram apenas como agentes Collins e Meyer. Conversaram com a diretoria. "O paciente sem passado, onde está?" perguntou Collins, encarando a administradora. Uma enfermeira avisou Helen. "Eles chamam Ethan de anomalia persistente. Querem levá-lo." Helen fugiu com Ethan antes que o encontrassem. Em 2 de abril de 2015, eles viajaram até onde Ravenbrook deveria existir, interior de Ohio, perto de Zanesville. Encontraram apenas floresta e um terreno vazio. No chão, um letreiro caído. "Welcome to Ravenbrook." Ethan ajoelhou em choque. "Eu cresci aqui. Meu quarto era ali. Como isso pode ter sumido?" O vento soprava e vozes sussurravam. Helen sentiu a pressão no ar. Ethan viu flashes. Sua esposa, os filhos, as ruas, tudo se desfazendo como poeira. Em Washington, D.C., na Biblioteca do Congresso, descobriram documentos sobre um acidente químico em 1985. Ravenbrook foi erradicada por contaminação.
Mas relatos falavam de um experimento de manipulação de realidade conduzido por uma divisão secreta do governo, Project Umbra. Nos arquivos, um nome aparecia várias vezes: Ethan Miller, mas com datas diferentes de nascimento. Em um relatório de 1990 estava escrito: indivíduo central ainda ativo. Recomenda-se monitoramento contínuo. Ethan, furioso, exclamou: eu fui criado dentro de um experimento? Minha vida inteira foi uma mentira? Helen respondeu: talvez alguém tenha criado uma cidade inteira para você acreditar. No início de maio de 2015, Ethan começou a ter sonhos recorrentes. Corredores infinitos, portas idênticas, sempre voltando ao mesmo ponto. O relógio dos sonhos sempre marcava 11:11. Na madrugada de 12 de maio, homens armados cercaram o hospital. Helen e Ethan fugiram pelos corredores escuros. Ao chegarem ao saguão, encontraram um grande espelho. No reflexo, Ethan não era mais o homem adulto. Era o menino de 8 anos, ferido no acidente de 1987. Helen gritou: Ethan, você nunca saiu daquela noite? Um clarão, tudo desapareceu. Nos registros do Miami Valley Hospital, em Dayton, havia uma nota médica de 25 de novembro de 1987. Paciente: Ethan Miller. Estado: coma profundo. Prognóstico reservado. Nenhum registro posterior. Nenhuma menção a Ravenbrook. Mas, em 2016, uma enfermeira relatou a visita de 2 homens de preto perguntando pelo menino que sonha uma cidade que nunca existiu. Na escuridão daquela estrada, sob o véu de uma noite sem estrelas, a placa enferrujada revelou não uma resposta, mas um abismo. Bem-vindo de volta à origem, você nunca saiu daqui. As palavras gravadas ali não eram apenas um aviso, mas uma sentença. Um frio indescritível percorreu sua espinha, mais intenso do que qualquer medo que já sentira. Era o frio da inexistência, da anulação de tudo o que ele acreditava ser. Ele se ajoelhou na beira da estrada, as mãos tremendo, o olhar fixo na placa, como se ela guardasse o segredo final de sua própria aniquilação. A vida que ele havia construído, as memórias que ele acalentava, os rostos de sua esposa e filhos, tudo era uma miragem. Uma peça intrincada em um jogo de sombras, orquestrado por uma inteligência impiedosa. A voz do mendigo: acorde, você ainda está dormindo, ressoou em sua mente como um eco profético. Ele estava acordado agora, mas o despertar era uma tortura. Cada detalhe que antes parecia um lapso de memória, agora se encaixava como uma peça cruel de um quebra-cabeça. Os vizinhos que sumiam, as ruas que mudavam, o silêncio dos mais velhos ao falar da cidade. Tudo era parte da fachada. Ele se levantou, cambaleante, e olhou para o horizonte. Nada. Apenas a escuridão infinita e o som de sua própria respiração ofegante. A cidade, a vida, o amor, a dor. Tudo havia sido um sonho. Um sonho profundo, vívido, mas ainda assim um sonho. A realidade era esta estrada vazia, esta escuridão e a terrível certeza de que ele era uma alma perdida entre mundos, um fantasma de uma vida que nunca foi. O suor escorria pelo seu rosto, misturando-se com lágrimas amargas. Quem era ele, afinal? Um homem que sonhou uma vida inteira ou a própria personificação de um sonho alheio? A pergunta pairava no ar, tão densa quanto a névoa que começava a surgir ao longe. Ele começou a caminhar sem direção, impulsionado por uma necessidade desesperada de encontrar algo real. Qualquer coisa que pudesse ancorá-lo a uma existência que não fosse uma ilusão. Cada passo era um ato de fé ou de desespero. O asfalto sob seus pés parecia desvanecer. As árvores ao lado da estrada se transformavam em borrões indistintos. De repente, uma luz fraca surgiu no fim da estrada. Uma casa, pequena, isolada, com uma única janela iluminada por uma luz amarela e quente. Ele correu,
A esperança, por mais frágil que fosse, impulsionando seu corpo exausto. Ao se aproximar, viu uma figura sentada em uma cadeira de balanço na varanda. Era uma mulher idosa, com cabelos brancos como a neve e um sorriso gentil no rosto. Ele subiu os degraus da varanda, o coração batendo descompassadamente. "Olá?" ele conseguiu murmurar, a voz embargada. A mulher o olhou, seus olhos azuis profundos, como lagos antigos. "Eu estava esperando por você", ela disse, a voz suave como um sussurro. "Demorou um pouco para você encontrar o caminho de volta." Ele ficou paralisado. O que tudo isso significa?" "A cidade, minha vida." A mulher gesticulou para ele se sentar na cadeira ao lado dela. "Seu nome era uma promessa, não era?" ela perguntou. Ele assentiu confuso. "Sim, a cidade foi criada para você. Cada detalhe, cada pessoa era para ser o paraíso que você merecia depois do acidente. Um lugar onde você pudesse ter a vida que foi tirada de você. Quem fez isso? Por quê?" A mulher suspirou, um olhar de tristeza em seus olhos. "Fomos nós, um grupo de cientistas na esperança de criar uma realidade alternativa para aqueles que sofreram perdas traumáticas. Você foi nosso maior sucesso e nossa maior falha." "Falha?" ele ecoou. "Você começou a acordar, as memórias se misturando, as peças não se encaixando. A mente humana é poderosa demais para ser enganada por tanto tempo. A verdade sempre encontra um caminho." Ele sentiu um nó na garganta. "Então, minha família, meus filhos, eles nunca existiram." A mulher apertou sua mão. "Eles existiram na sua mente, no seu coração. E isso é o que importa. As emoções que você sentiu, o amor que você deu e recebeu. Isso tudo foi real. A realidade externa é apenas um palco para a experiência interna." "Mas onde estou agora? Onde está o mundo real?" A mulher sorriu tristemente. "Você está na interface, meu querido, entre o sonho e o despertar. Este é o ponto onde as realidades se tocam. A sua mente, a partir de agora, é a sua única bússola. Você pode escolher, pode tentar retornar à ilusão, à cidade que você tanto amou, ou pode..." Ela fez uma pausa, olhando para o céu que começava a clarear, tingido de tons roxos e alaranjados. "Ou pode tentar encontrar o caminho de volta para a realidade que você deixou para trás. Mas saiba que ela será diferente. O tempo não para, mesmo para aqueles que sonham." Ele olhou para a luz que crescia no horizonte, o sol nascendo em um mundo que ele não reconhecia. A decisão era sua: retornar à doce ilusão ou enfrentar a dura verdade de um mundo transformado. A mulher se levantou e a casa começou a se desvanecer ao seu redor como fumaça. "A escolha é sua, meu filho, mas lembre-se, a vida é a soma de suas escolhas." E então, ele estava sozinho novamente na estrada sob o céu que clareava. A placa enferrujada havia desaparecido. A escuridão da noite foi substituída por uma luz suave, quase etérea. Ele não sabia para onde ir, mas sabia que não poderia mais viver em um sonho. Ele precisava encontrar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Ele começou a caminhar em direção ao sol nascente, um passo de cada vez. O eco da voz da mulher ainda ressoava em sua mente, e com ela, uma nova determinação. Ele não era apenas um produto de um experimento. Ele era a soma de suas experiências, reais ou imaginadas. E agora, ele estava pronto para enfrentar o que viesse. A imagem desvanece a figura solitária, caminhando em direção à luz, enquanto o som de um coração batendo ritmicamente se intensifica, misturando-se com os sons da natureza que lentamente emergem. O canto de pássaros, o farfalhar das folhas, o murmúrio distante de um rio. Se essa história enigmática mexeu com você e despertou perguntas sem resposta, curta, compartilhe e se inscreva no canal Mistérios Antigos da Humanidade.
Aqui, o desconhecido nunca dorme e os segredos da realidade sempre encontram um caminho para nos alcançar.